Leia se desespera ao ouvir Ralph falar daquela maneira e diz: "O que é que você está falando?" E Ralph responde: "Das boiadas que você perdeu." Leia diz: "O que você queria que eu tivesse feito depois de tudo o que aconteceu?" Ralph, por sua vez, diz: "Você não devia ter assinado nada, Leia. Você é uma tremenda imbecil." Leia, desesperada, fala: "Ralph, Ralph, pelo amor de Deus, me ajuda. Escuta. Tudo o que eu fiz por você. Pelo amor de Deus, você não vai me deixar sozinha agora." Ralph, todo frio, diz: "Ele te deixou a parte hotel e o barco, né?" Leia responde que sim. Ele diz: "Ótimo, isso pode virar grana viva." Leia não entende e pergunta: "O que você está falando, Ralph?" Ele, debochado, fala: "Nada, minha querida, eu não falei nada. A tua sorte é que eu te amo acima dessas migalhas e dá um beijo nela." Leia diz que ele a assustou falando daquele jeito e pede para ele dizer que a ama. Ralph diz: "Eu já te falei, não falei? Acabei de falar." Leia então fala: "Você está cobrando os bois do meu marido mais do que eu." Ralph diz: "E ele só me deixou uma vaca." Ao ouvir isso, Leia parte para cima de Ralph, que a empurra para o chão. Leia cai, chora e fala: "Você me bateu." Ralph responde: "Você tentou me agredir." Leia fala: "Você viu do que você me chamou, Ralph?" E ele responde: "Tá certo, desculpa, você me deixou nervoso." E levanta Leia do chão. Ela diz: "Meu marido nunca me bateu." E Ralph responde: "É porque ele nunca te amou. Me perdoa, meu amor, me perdoa." Enquanto isso, na casa de Bruno, Lia e Marcos conversam. Lia fala para o irmão: "Você é maluco? Você foi beber com o cara." Marcos responde: "Fica tranquila, tá tudo bem. O cara é um delegadinho caipira, um bocó." Lia diz: "Marcos, o que você andou fazendo? Ou melhor, o que você andou falando?" Marcos, bêbado, desconversa e pergunta pela mãe, e Lia leva-o para o quarto. Marcos vai e fala: "Eu vou matar esse carinha aí que tá dormindo com a nossa mãe." Na casa do senador Caxias, ele fala: "Eu vou conversar com Bruno Mezenga e colocar tudo em pratos limpos. Afinal, ele precisa saber que o filho dele e a nossa filha ultrapassaram dos limites e que dessa história toda resultou o nosso neto que a Liliana está esperando." Rosa então fala: "Faz o que quiser, senador. Um casamento desses não vai dar certo mesmo." E Rosa continua falando poucas e boas para o senador. Ela fica revoltada e sai da sala. Senador Caxias pergunta a Liliana se ela gosta muito do Marcos. Ela responde: "Sim, gosto muito daquele maluco, pai." O senador sorri e fala: "Tudo bem. Eu vou conversar com meu amigo Bruno e espero que ele não pense que estamos atrás da boiada dele, porque se ele tiver, eu banco esse neto sozinho." E na fazenda do Araguaia, Luana arruma sua mala para ir para Ribeirão Preto com Bruno. Ela fica olhando a casa toda enquanto Zé do Araguaia lhe observa de longe. Luana vê Dona Ana e fala: "Obrigada por tudo, Dona Ana. A senhora foi como uma mãe para mim." Dona Ana responde: "Vai com Deus, filha, mas de vez em quando volta. Não esquece da gente, não." Luana responde: "Não vou esquecer, não, prometo." E assim, ela vai embora com o Bruno, enquanto Dona Ana fica chorando. Enquanto isso, lá na rádio, Saracura e Pirilampo tocam mais uma vez a pedido dos ouvintes. Bruno e Luana estão chegando e Bruno fala: "Fica tranquila, vai dar tudo certo." E Luana responde: "Eu quero ficar tranquila mesmo." Bruno diz: "Eu não vou deixar que nenhum mal lhe aconteça. E olha, sua vida vai mudar muito daqui pra frente." Luana fala: "Eu sei, e é disso que eu tenho medo." Bruno se declara para Luana e fala: Os meus filhos vão ter que entender." Luana pergunta: "E o que você vai dizer para eles quando a gente chegar lá?" Bruno responde: "Eu ainda não pensei nisso, mas falta muito tempo para chegar. Eu vou pensar até lá." Mas Luana diz: "E se eles não me quiser lá?" Bruno responde: "Eles não vão se atrever, Luana. Eles não vão se atrever." E os dois se beijam. Lia, Aparício e Saracura estão tomando café. Lurdinha e Júlia falam que eles cantaram melhor do que no dia anterior. Dimas fica enciumado e fala: "Se for para ser motorista de dupla caipira, eu quero aumento no meu ordenado." Lia, por sua vez, responde: "E eu falo com meu pai para te colocar no olho da rua."
Dimas sai bravo da cozinha. Lourdinha diz: não liga não, ele está com ciúme. Lia pergunta: ciúmes de quem, Lourdinha? Ela responde toda sem graça: sei lá. Marcos chega na cozinha e pergunta o que é isso daí. Lia fala: eles vieram atrás de sua promessa, lembra? Marcos, claro, não lembra, e Lia complementa: enquanto você estava em Brasília, eu assumi sua promessa. Agora sou empresária da dupla. E se Deus quiser, logo logo eles vão gravar o disco. E Lourdinha complementa: ele quer. Na fazenda de Jeremias, Judite e Marieta conversam na cozinha. Judite pergunta: Dona Marieta não tem ido mais com seu tio para a lida? Marieta responde: eu não. Depois que seu Olegário morreu, está todo mundo de cara virada para mim. Eles não falam nada, mas do jeito que eles me olham, sei bem o que estão pensando. Judite então fala: é que esse povo todo gostava muito do seu Olegário. Marieta diz: é, eu sei, mas tem muita gente achando que eu tenho alguma coisa com a morte dele. Judite fala: é, que tem, isso eu não posso negar. Marieta então fala: eu nunca seria capaz de uma coisa dessa, Judite, nunca. Judite se aproxima e diz: eu acredito em você. Marieta agradece e Judite, sorrindo, responde: mas a maioria não acredita. E ela diz: pois é. Judite então pergunta a Marieta: você é mesmo sobrinha de seu Jeremias? Marieta pergunta: ué, Judite, por que essa desconfiança agora? E Judite diz: porque outro dia, sem querer, eu ouvi o Dr. Fausto chamar você de Rafaela lá na sala. Bruno e Luana ainda estão no avião e ele pergunta: você não se lembrou de mais nada do seu passado, Luana? E ela responde: não, e eu nem estava pensando nisso. Por que você está me perguntando isso? Bruno fala: porque eu estou achando, se a gente chegar lá em Ribeirão Preto e arrumar um bom analista, alguém que possa te ajudar a mergulhar aí no seu passado, talvez ele possa trazer à tona algumas coisas, elucidar algumas coisas do seu passado. Luana pergunta o que é elucidar e Bruno responde: nada não, Luana. Ela fica brava e fala: é para isso que você está me levando? Bruno responde que não e ela fala: você pode colocar o nome que quiser. E ele diz: não, Luana, não. Seu nome é lindo, Luana é lindo. Tá bom, Luana. E ele pede para mudarem de assunto e avisa que já estão chegando. O delegado de Minas chega até a fazenda de Jeremias. Ele afirma que a viagem foi bem proveitosa e Jeremias pergunta: como assim? O delegado fala: foi o que me pareceu mesmo. Aquela história de cheque roubado não era nada daquilo. Aquele rapaz que apareceu por aqui dizendo se chamar Marcos Rezende Bernardo, na verdade, o nome dele é Marcos Mezenga e ele é seu sobrinho e dono do cheque. Jeremias, por sua vez, diz: eu já imaginava isso. O delegado então fala: o senhor pode ter certeza que eu já tirei toda essa história limpa. Jeremias pergunta: por que ele inventou um nome falso para se apresentar aqui? O delegado fala: porque ele estava com medo. E Jeremias questiona: medo? O delegado então avisa: porque, segundo ele não veio atrás do tio dele. Jeremias pergunta: e veio atrás de quem então? E o delegado responde: ele veio atrás de um ladrão que roubou a avó dele, Giovanna Berdinazzi Mezenga, e roubou também a mãe dela, uma senhora chamada Marieta Berdinazzi. Enquanto Jeremias e o delegado conversam, Marieta e Judite escutam toda a conversa atrás da porta. Jeremias diz ao delegado: ele deve ser um pé rapado querendo se dar bem. Ele falou o nome do pai dele? O delegado responde: o pai dele se chama Bruno Berdinazzi Mezenga, mas ele assina Bruno B. Mezenga. Jeremias fica pensativo e diz: meu pai renegou esse nome até na hora de morrer, e eu vou renegar também que nem ele, até quando chegar a minha hora. Enquanto isso, Bruna e Luana chegam em casa. Lia vê Luana e pergunta: o que você está fazendo aqui? Marcos fala: que brincadeira é essa? Júlia diz: essa é a Luana? O patrão trouxe ela para trabalhar com a gente? Bruno tenta falar, mas Marcos e Lia estão nervosos e enchendo ele de perguntas, até que Dimas desce e avisa que as malas do patrão e da Luana já estão no quarto dele. Neste momento, o telefone toca e é o senador Caxias. Bruno atende, eles conversam e Bruno convida o senador para vir até a casa dele.
Bruno manda Luana ir para o quarto e pede para Júlia mostrar. Júlia pergunta em qual quarto e Bruno diz o dela, o dele. Marcos interrompe e fala: ela vai dormir no quarto que o senhor dormia com a nossa mãe? Bruno responde: eu e a mãe de vocês já não dormia juntos há muito tempo. Júlia então fala: vamos, Luana, é ordem do nosso patrão. E Bruno, bravo, fala: eu não sou o patrão dela e é ela que vai ser sua patroa daqui por diante. Todos olham surpresos para eles. Ralph se muda para o apartamento de Leia. Ele fica todo empolgado com o conforto, só que Leia fica preocupada e diz: esse prédio é todo do meu marido, quer dizer, do meu ex-marido, e eu tenho medo de encontrar meus filhos aqui no elevador. Eu não falo nem pela Lia, mas sim pelo Marcos. Na casa de Bruno, Marcos, Lia e os empregados ainda não acreditam que Luana vai morar lá e que vai ser a dona da casa. Senador Caxias está na sala conversando com Bruno e Bruno se lamenta pelo filho não ter ficado lá trabalhando com o senador. Mas o senador diz: meu amigo Bruno, eu não vim aqui falar disso. Bruno então pergunta: o senador não vai me dizer que Marcos aprontou mais alguma coisa lá em Brasília? O senador diz: não, lá em Brasília não, ele aprontou aqui. Bruno, preocupado, fala: o que ele aprontou? E o senador Caxias fala: os nossos filhos aprontaram. Bruno pergunta: o que os nossos filhos fizeram? E ele responde: os nossos filhos fizeram um neto para nós dois. A minha filha Liliana está esperando um filho do seu filho, o Marcos. No início, a Liliana tentou esconder o autor da proeza, mas acabou que o próprio Marcos me confessou que foi ele. Enquanto isso, Luana está no quarto, sem ao menos se desfazer da mala. Ela olha todos os cantos do quarto atentamente e fala para si mesma: eu quero ir-me embora daqui. Na sala, Bruno traz Marcos pelo braço. Marcos fala: vai com calma também. O senador Caxias diz: ô Bruno, por favor, não vamos fazer dessa história um cavalo de batalha também, por favor. Senador Caxias continua: diz que quer fazer uma pergunta a Marcos e que quer que ele seja bem sincero. E o senador fala: Marcos, você gosta da minha filha o suficiente para casar com ela? E Bruno grita: gosta? E desse jeito termina mais um vídeo com um resumo do capítulo da novela O Rei do Gado. No capítulo anterior, o senador perguntou ao Marcos se ele gosta da filha dele o suficiente para casar. Marcos, todo sem jeito, responde: se o senhor quer saber se eu gosto da sua filha, gosto sim. Somos amigos há muitos anos. Senador então diz: bom, eu vou refazer a minha pergunta. Você ama a minha filha, Marcos? Marcos responde: eu não sei o que é amor, senador. Eu não conheci o amor nem dentro dessa casa, nem entre os meus pais. Como é que eu posso saber que tipo de sentimento é esse, hein, senador? O senador, por sua vez, diz a Bruno: ô meu amigo Bruno, eu estou sabendo da sua separação e eu entendo perfeitamente o ressentimento do garoto. Bruno então fala: não tem nada a ver uma coisa com a outra não, senador. Marcos então fala: eu já disse que estou disposto a casar com sua filha. Eu não vou fugir da rinha. O senador responde: eu sei, Marcos. Eu quero saber quanto tempo vai durar esse casamento. Marcos desconversa, discute e ofende o senador e avisa que o que a Liliana decidir está decidido e ele arca com as consequências. Bruno fica bravo e fala: ele casa, senador. Mas o senador Caxias diz: não, desse jeito eu não quero não. Bruno vai até o quarto e abraça Luana. Luana fala: eu quero ir embora daqui. Bruno responde: para com isso, você tem que se impor. Luana responde: mas de que jeito? Bruno fala: você não é uma guerreira? Quando eu te conheci, você era. Luana diz: mas eles não vão gostar de mim. Bruno responde: mas eu gosto. Isso não te chega? Luana fala: mas então me diz o que é que eu faço agora? Bruno diz: agora você vai tomar um banho, vai ficar bem bonita e vai descer para almoçar comigo. À tarde nós vamos sair, vamos ao shopping para comprar umas roupas. Marcos e Lia estão na cozinha. Lurdinha pergunta: nossa, você vai ser pai, seu Marcos? E ele responde: sim, vou, Lurdinha. Júlia fala: puxa, essa notícia é boa demais. Lia pergunta: como foi sua conversa com o senador?
Marcos responde: horrível, mas eu quero mais que ele se dane. Lurdinha pergunta: mas vai ter casamento? Marcos responde: não sei mais de nada agora. Neste momento, Bruno chega e avisa: vai ter casamento sim. Você vai ter que aprender nessa vida que os homens assumem as responsabilidades dos seus atos. Lia tenta defender o irmão, mas Bruno manda ela calar a boca e avisa Júlia e Lurdinha para elas aprontarem a mesa do almoço, que a sua nova patroa já vai descer. Marcos e Lia falam que não vão sentar na mesa com Luana. Marcos pergunta a Bruno quem botou chifre primeiro, ele ou a mãe dele. Bruno, cheio de raiva, olha bem para os olhos de Lia e Marcos e fala: quem come na minha mão não me olha nos olhos e nem me falta com respeito. Lia diz: então, para não lhe faltar com respeito, meu pai, eu tô indo embora, e Marcos acompanha Lia. Bruno fala: quem botar o pé para fora dessa casa sem o meu consentimento vai deixar de ser meu filho. Lia pergunta: o senhor está nos ameaçando com os seus bois, pai? E Bruno responde: não, estou ameaçando com minha boiada. A mãe de vocês não levou de mim nenhum bezerro sequer, e vocês é que vão ter que decidir se querem continuar sendo os meus herdeiros ou não. E os dois, sem ter para onde fugir, pois dependem dos bois do pai, né? Se sentam na mesa com a Luana, mesmo contra a vontade. Senador chega em casa e avisa a mulher e a filha que Marcos vai casar com ela. Liliana fica toda feliz, mas sua mãe Rosa não gosta nem um pouco e não acredita na felicidade da filha com Marcos. Liliana abraça o pai e diz: pai, você foi demais. Senador Caxias então responde: mas ele não falou que te ama, filha. E Liliana responde: nem para mim, pai, nem para mim ele falou. Enquanto Rosa fica discutindo com o senador, Liliana sonha sorrindo, dizendo: eu vou ter uma chance com ele. Enquanto isso, na casa de Bruno, Lia e Marcos ficam provocando e tentando humilhar Luana o tempo todo. Bruno fica bravo e manda eles saírem da mesa. Marcos e Lia vão para a sala furiosos e Marcos fala: eu não acredito nisso, o pai deve estar louco. Lia responde: calma, maninho, o pai não deve estar regulando bem para trazer aquela sem terra para dentro de casa. Leia conhece outra amante de Ralph. Ela entra no apartamento toda folgada e Leia pergunta: o que você quer? E ela responde: eu queria levar um papo com o Ralph, ele está? Leia responde: não, ele não está. Que tipo de papo você quer ter com ele? Ela responde: é uma conversinha particular. Leia pega a amante de Ralph pelo braço e manda ela ir embora. Leia fica furiosa e fala: meu Deus do céu, a segunda em um só dia. Tenho que dar um jeito nisso. Ah, tenho. Luana está no shopping com Bruno e eles estão vendo os vários modelos de vestidos. A vendedora da loja pergunta se ela quer ver lingerie e Luana fala: o que é isso? Bruno sorri e diz para a vendedora que ela está brincando. Leia discute com Ralph por causa das amantes. Leia fala: olha aqui, Ralph, se for pra gente viver junto, o mínimo que eu espero de você é respeito. Ralph diz: tá certo, pode deixar que eu vou espantar essa tropa daqui. Afinal, até outro dia eu era um homem descompromissado, você deve entender. E Leia fala: e eu não era a única. Ralph então diz: você se dividia entre seu marido e eu, agora a coisa é diferente, eu vou cuidar disso. Liliana e Marcos se encontram. Marcos fala para ela marcar logo o casamento. Eles discutem e ele avisa que casa, mas no dia seguinte ele descasa, porque casamento é uma droga. Na casa de Jeremias, Dr. Fausto chega e pergunta se Marieta está sozinha. Ela diz que sim, e ele responde: ótimo, então podemos conversar à vontade. Marieta pergunta: conversar o quê? Fausto diz: eu entreguei um rascunho do testamento ao seu tio. Claro que ele vai mexer em alguma coisa, mas o mais importante está lá. Marieta pergunta o quê? E ele fala: vai ser tudo nosso, minha filha, tudo. E Marieta diz: depois que ele assinar, você vai fazer o quê com ele, hein? Fausto responde: você faz, eu ensino o jeito. Marieta responde: isso nunca. E Fausto fala: ele é forte demais, Marieta, ele pode durar muitos anos ainda. Ela responde: eu não tenho pressa.
E Fausto retruca e avisa: mas eu tenho e você vai fazer o que eu mando. Na casa de Bruno Mezenga, ele, Lia e Marcos estão na sala, e Lia fala: Júlia me falou que o senhor desceu as prateleiras do shopping comprando roupa para Luana. Bruno responde: eu acho que se ela vai ser minha mulher, ela tem que andar bem vestida, né? Marcos pergunta: e quantas vezes o senhor fez isso pela minha mãe, pai? Bruno fala: a mãe de vocês sempre comprou as roupas dela, e eu sempre só paguei a conta, que aliás me custaram boiadas inteiras, viu? A Júlia falou que a sua sem terra vai ficar horrível nessas roupas, e Bruno pergunta por quê. Lia fala que é porque ela não tem classe. Lia e Marcos continuam falando mal e humilhando Luana. Enquanto isso, Luana está no quarto com Júlia e Lourdinha, guardando as compras. Elas pressionam Luana para decidir o que fazer para o jantar, e Luana sofre com essa pressão. Liliana comunica à mãe que ela vai casar daqui a um mês. Rosa quase enlouquece e diz que não vai dar tempo para nada, você não tem nem enxoval pronto. E Liliana avisa que isso não importa e que foi o que eles combinaram, ela e o Marcos. Na casa de Bruno, eles sentam à mesa para jantar e Marcos e Lia, mais uma vez, provocam o pai falando mal de Luana, até que ela se sente ofendida e sai da mesa. Bruno é firme com Marcos e diz que não vai mais aceitar Marcos falando dessa forma com ele e avisa que ele não matou Ralph porque ele não valia uma bala sequer e que isso foi uma escolha da mãe dele. Marcos pergunta a Bruno: se você já casou uma vez e não deu certo, por que o senhor vai casar de novo e agora com uma sem terra, pai? Bruno então responde: eu não pretendo me casar com a Luana. Marcos questiona: mas e aí? Bruno fala: eu vou ficar com ela até quando ela quiser viver comigo. Marcos diz: tá bom, pai, eu não vou mais me meter nisso. E Bruno fala: mas eu exijo que você a respeite. E Marcos promete respeitar Luana. Bruno pede então para eles mudarem de assunto e pergunta a Marcos sobre o tio-avô que ele encontrou lá em Guaxupé. E Marcos começa a contar sobre a sua ida até lá. Lia leva Pirilampo e Saracura para morar em um de seus apartamentos. Saracura pergunta se ele pode guardar as coisas dele no quarto dele, e ela fala que sim. Lia leva Pirilampo para o quarto e se deita com ele. Marieta está na sala e Jeremias chega e pergunta: me diz uma coisa, Marieta, quando e onde você conheceu o Dr. Fausto? Marieta diz: por que o senhor está me perguntando isso agora? Jeremias responde: curiosidade. E ele continua: foi aqui depois que você chegou? Ela responde que sim, foi. Jeremias então dá um sorriso e fala: eu acho que você está mentindo. Marieta responde: que isso, tio? Por que eu iria mentir para o senhor? E Jeremias diz: é isso que eu também quero saber. Marieta pergunta: o senhor está desconfiado de alguma coisa? Jeremias responde: estou. Ela pergunta do quê? E ele responde: eu não nasci ontem, Marieta, e não sou trouxa como vocês estão pensando. Marieta fala: eu não estou entendendo onde é que o senhor está querendo chegar. Jeremias então entrega o cheque para Marieta, que encontraram junto ao corpo de Olegário, e manda ela ler o que está atrás do cheque. Jeremias diz a Marieta: defunto não desconta cheque. Leia atrás. Jeremias pergunta: então, Marieta, o que você entendeu disso? Marieta responde: tudo. Entendi tudo, tio. Jeremias fala: ele me deu esse recado morrendo. E Marieta diz: dá para ver pelos garranchos. Jeremias completa: não tive outro mais leal do que ele. Então me fale, o que você entendeu disso? O que ele quis me dizer antes da morte? Marieta responde: ele está dizendo o que já tinha dito antes em vida. Ela não é sua sobrinha, eu sou amante do Fausto. Jeremias então pergunta: você é, Marieta? Você já dormiu com ele? Marieta diz: vai adiantar eu dizer que não? Jeremias então fica pensativo e fala: o que ele quis dizer com cuidado, vai matar? Vai matar quem? O que quis dizer o pobre Olegário com isso? Marieta então diz:
Ele vai matar o Senhor. Jeremias pergunta: quem vai matar? Você? Marieta fala: não, a mesma pessoa que matou o legário. Jeremias então pergunta: quem? Diga quem foi se você sabe, me diga. E ela responde: Doutor Fausto. Em Ribeirão Preto, Luana veste camisola para impressionar Bruno. Ele pergunta: que isso, Luana? Ela responde: a camisola que você me deu. Você não tinha reparado, não? Bruno fala: oh, meu Deus, que coisa linda! Reparei agora que você está vestindo. Marcos e Lia estão na cozinha. Marcos fala para Lia: o pai está apaixonado. Lia responde: deixa de besteira, Marcos. Daqui a pouco ele esquece essazinha. Só passar esse trauma na vida dele que ele se levanta de novo. Ou você não conhece o nosso pai? Marcos diz: conheço. Tive uma conversa muito séria com o pai. Lia pergunta: que conversa? E ele fala: vou respeitar essa Luana enquanto ela estiver aqui. Eu não vou mais bater de frente com o pai. Lia pergunta: por quê? E ele diz: porque o pai é um babaca e descobriu agora que está apaixonado. Lia fala: isso não tem o menor cabimento, Marcos. E Marcos, irritado, diz: então vai lá e fala isso para ele, onde ele está no quarto que dormia com a nossa mãe. Saracura reclama de ter que comer pizza. Pirilampo fala: para de besteira, Bentão. Isso aqui é pizza das boas. Para quem passava fome, isso aqui é manjar. Saracura fala: que das boas o quê? Eu preferia um arrozinho com feijão. Mas tá certo. Agora me diz uma coisa. Como é que vai ficar essa história? Pirilampo pergunta: que história? Saracura fala: eu ouvi os gemidos de vocês lá no quarto. Você fica esperto, que se o pai dela descobrir, ele manda capar você, viu? Com essa safadeza que você tá fazendo com a filha dele. Pirilampo fala: mas não tem safadeza nenhuma, a gente se gosta, é isso. Na casa de Jeremias, ele fala para Marieta: isso é uma acusação muito séria e é difícil até de acreditar. Marieta fala: eu sei, mas é verdade. Jeremias então pergunta: por que você se juntou com o Dr. Fausto? Marieta responde: eu não me juntei, ele que grudou em mim quando descobriu que eu era sua herdeira. Jeremias pergunta: ele te confessou que matou o legário? Marieta diz: sim, me confessou. Jeremias fala: e por que você não me contou isso antes? Marieta responde: porque ele me ameaçou, dizendo que se eu contasse, ele ia falar que foi ordem minha. Jeremias então diz: imagino que não tenha sido. Marieta, brava, fala: que isso, tio? Claro que não. Olha, se o senhor tem alguma dúvida em relação a isso, não deixa herança nenhuma para mim, não faz testamento e me deixa ir embora. Jeremias então fala: não, não, não. Você vai ficar aqui comigo. Você vai fazer de conta que eu não sei de nada do que você acabou de me contar. O Dr. Fausto é assunto meu. Marieta pergunta: o que o senhor vai fazer? E ele responde: vou pegar aquela cobra com a boca na botija. Marieta fala: tio, ele é perigoso. E Jeremias responde: eu também sou, quando eu quero. Marieta diz: ele vai querer envenenar o senhor. E ele diz: sim, eu sei. Tem cobra que morre do próprio veneno. Você sabia? Na fazenda do Araguaia, Dona Ana diz para Zé que está preocupada com Luana. Ela diz: eu sonhei que ela tinha voltado para o canavial. Zé fala: isso pode acontecer com a pobre coitada. Dona Ana diz: se isso acontecer, Zé, a gente traz ela para ficar aqui de novo. Zé fala: mas ela nem é nossa filha, Dona Ana. E ela responde: mas é como se fosse. Eu acarinhei por ela, Zé. Lia está na rádio acompanhando Pirilampo e Saracura. Na hora que eles estão saindo, vem um monte de fãs e eles são perseguidos por elas e saem correndo. Lia está no meio e também tenta sair dessa confusão. Lia consegue sair e diz sorrindo: que coisa mais maluca! Se o Marcos estivesse aqui, ele ia achar que estava com uma mina de ouro nas mãos. Bruno vai até a casa de Liliana. Ele diz:
Eu acho que foi uma grande besteira o que esses dois fizeram, mas já tá feito, né? Rosa fala: foi uma grande besteira mesmo, mas faça o que o senhor e meu marido quiserem. Bruno fala: Dona Rosa, na verdade é que eu não estava esperando por uma coisa dessa, mas já que aconteceu, a obrigação da gente é tentar resolver da melhor maneira possível. Bruno pergunta: você gosta do meu filho, né, Liliana? Ela responde: adoro. Bruno diz: você conhece a peça, né? E ela fala: sim, conheço. E Bruno fala: você sabe que ele é meio maluco, não sabe? E Rosa diz: os dois são meio malucos, né? Ou nós não estaríamos passando por esse vexame. Bruno, por sua vez, diz: não é vexame nenhum, Dona Rosa, e não vamos fazer um drama também em cima disso, né? Rosa então pergunta: bom, o senhor quer o que, seu Bruno? Ele então fala: eu liguei para o seu marido hoje de manhã antes de vir para cá e eu senti ele meio agoniado, tentando fazer um empréstimo para o casamento de nossos filhos. Rosa fica com raiva e fala: empréstimo de novo, meu Deus! E Bruno diz: mas eu não deixei, Dona Rosa, eu faço questão de arcar com as despesas do casamento. Rosa diz que por ela nem festa teria, mas Bruno faz questão e tem certeza que Liliana também. Na casa de Bruno, Luana chora por mais uma humilhação vinda de Marcos. Ele e Lia conversam e ele pergunta pela dupla caipira. Lia responde: nem te conto, maninho, eles mal acabaram de cantar, já tinha uma fila enorme na porta esperando eles saírem para dar autógrafos. Marcos pergunta: e em grana, o que isso significa? Lia fala: ah, eles recebem um cachê toda vez que se apresentam lá na rádio, mas o diretor ficou de estudar um contrato para os dois. Marcos fala: e você, quanto é que vai ganhar? Lia diz: eu não estou pensando em ganhar nada não. Marcos então questiona: e você está fazendo isso por quê então? Lia fala: se eu te contar, você não conta para ninguém? Marcos responde: não. Lia pergunta: você jura? E ele fala: diz logo, Lia. E a Lia fala: eu tô apaixonada pelo Aparício. Marcos musmurra: essa não. Luana está no quarto chorando e diz: eu quero ir embora daqui. Eu queria ir para junto do seu Regina e para gente dele, ou então ir para perto de Donana e seu Zé. Eu não estou aguentando mais essa vida. Bruno chega e pergunta: ô Luana, o que você está fazendo aí uma hora dessa? E ela diz: estou me aquietando. Bruno pergunta: aquietando por quê? E ela responde: para não fazer besteira. Bruno pergunta: que besteira você está pretendendo fazer, Luana? E ela responde: ir-me embora daqui. Bruno diz: você nem me fale uma besteira dessa. Você para de falar uma bobeira dessa, ou eu vou ficar muito brabo com você. Luana grita: mas eu não estou aguentando mais essa vida não. Bruno pergunta: mas o que andaram aprontando com você para você ficar assim desse jeito? Você me fale que eu vou tomar minhas providências. Ela responde: mas não estão aprontando nada não. Eu é que não estou gostando mais daqui. Bruno fala: ô Luana, não fala assim não. A gente sabia que no começo ia ser difícil, não sabia? Meus filhos estão enciumados, ainda não acostumaram que eu e a mãe deles estamos definitivamente separados. E é isso, você entende, não entende? Luana fala: eu entendo, mas e os outros, que ficam me olhando com olhos torcidos? Parece que estão se rindo de mim pelas costas. Bruno então fala: bom, isso aí já é caso de desrespeito, né? Inveja. Luana pede: você me leva para perto de seu Zé e Donana? E Bruno responde: não, nada disso. Você vai ficar aqui e enfrentar essa luta comigo. Luana fala: mas e se eu não quiser ficar? Você tranca as portas? Lurdinha e Júlia estão na cozinha e Júlia fala: pode esperar, Lurdinha. Do jeito que as coisas estão caminhando, essa pobre não fica mais nem uma semana. Pode esperar. Lurdinha diz: será?
tem horas que tenho uma pena dela. Júlia fala: seu Bruno comprou roupas de princesa para ela, mas quando ela abre a boca, coitada. Lurdinha fala: às vezes parece até uma coelhinha assustada, né? Bruno chega na cozinha e Júlia pergunta: o patrão já quer almoçar? Bruno responde: não, eu quero conversar com vocês duas. E ele pergunta: vocês duas estão contentes de trabalhar aqui comigo? Júlia responde: claro que estamos. E Lurdinha fala: fora o salário, não tenho queixa não. Bruno então fala: o salário, dona Lurdinha, eu sempre reajustei quando o governo reajusta o salário mínimo. E nenhuma das duas aqui ganha um salário mínimo, não é verdade? Vocês duas ganham simplesmente 2 vezes mais do que uma professora que estuda a vida dela inteira para ensinar seus aluninhos. Lurdinha então fala: por isso que eu nunca quis ser professora, preferi ser cozinheira. Júlia, por sua vez, pergunta: mas onde é que o patrão quer chegar? Bruno responde: essa casa aqui está com uma nova patroa. Vocês estão sabendo disso, né? E as duas respondem ao mesmo tempo: estamos. Bruno então fala: ela quer mudar a criadagem. E as duas assustadas falam: mudar? E Bruno completa: vocês duas estão despedidas, não precisam nem terminar o almoço. As duas olham assustadas uma para a outra, sem acreditar no que acabaram de ouvir. Júlia fala: o patrão não está satisfeito com os serviços da gente? Bruno diz: olha, da qualidade dos serviços de vocês, eu não posso falar, viu, Júlia, porque eu não sou o dono de casa. Lurdinha então pergunta: por que então que ela quer mandar a gente embora? Bruno diz: porque qualquer que seja a pessoa que ela venha contratar para lidar aqui com a cozinha, vão respeitar ela mais do que vocês estão respeitando. Júlia pergunta: e será que ela vai saber contratar alguém? Bruno fala: eu acho que vai sim, dona Júlia, porque vocês conhecem muito pouco a dona Luana. Lurdinha diz: pois eu duvido, uma moça que come marmita lá na roça vai saber dar ordem para uma cozinheira aqui nessa casa? E Júlia completa: muito menos para uma governanta. Bruno então fala: eu acho que ela merecia ser ajudada, não? Júlia pergunta: o que o patrão quer dizer? É que a gente deve baixar a crista para dona Luana? Bruno responde: exatamente, Júlia. Lurdinha então pergunta a Bruno: e se a gente baixar a crista, a gente fica? Bruno diz: isso eu já não sei, vai depender dela, porque eu já lavei as minhas mãos. Júlia e Lurdinha se olham e Júlia diz: eu considero isso a maior humilhação da minha vida. Lurdinha, por sua vez, pergunta: mas e agora? O que a gente faz?